Bom, iniciando o fechamento da tutoria do problema 7, que é referente ao HPV e câncer de próstata, com o tema de informação é a melhor prevenção, tá? A primeira pergunta do problema é investigar a fisiopatologia do CA de próstata e HPV. Bom, a próstata, primeiramente, é uma glândula sexual acessória, né? Ela faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela tem a função de produção de líquido seminal, que é muito importante para que mantenha o meio estável e nutritivo para que os espermatozoides sigam o percurso e consiga ter a sua produção efetiva, tá? O sêmen que é produzido tem um pH alcalino de 7,29 e se juntando junto é produzido também na glândula seminal, ducto ejaculatório, região uretral, se junta com os espermatozoides e formam o líquido seminal. Tá? Onde fica localizada a próstata? Ela fica localizada na parte inferior da bexiga, tá? E circunda a próstata da parte uretral. Então, ela tem a uretra e a próstata ela fica ao redor da uretra e também do ducto seminal. Tá? Ela possui entre 30 e 50 glândulas. A próstata ela é dividida por zonas. Zona central, periférica, zona de transição e zona fibromuscular. Então, a parte central dela, ela fica em volta do ducto ejaculatório. E depois a zona mais de transição, ela fica em volta do ducto da uretra. E a periférica, ela fica englobada todo esse conjunto, tá? Em volta da periférica, a gente tem a parte fibromuscular. Isso daí que forma a camada mais externa da próstata, né? E, e é onde também acontece bastante essa situação da proliferação do câncer, né? Dentre porcentagem, a zona periférica constitui 70% da próstata, tá? Do volume total da próstata, a central 25% e a de transição apenas 5%, tá? O que mais? Bom, referente ao HPV, como que ocorre? O HPV ele é uma hiperplasia prostática benigna, acontece uma proliferação, aumento das células locais, e com esse aumento da célula, ela acaba comprimindo o canal uretral e trazendo sinais e sintomas urinários para o paciente. E já o câncer de próstata, ele também pode ocorrer hiperplasia, tá? É uma proliferação descontrolada de células cancerígenas, pode se tornar altamente invasivo e causar metástases às regiões vizinhas, tá? Bom, acho que isso aqui já foi também. No questionamento 2, explicar a drenagem linfática da próstata e sua relação com o câncer de próstata. Bom, a drenagem linfática da próstata, ela é realizada principalmente pelos linfonodos internos e os obturatórios, tá? Internos, externos e os obturatórios. A irrigação é feita desde a glândula, tem a parte da glande, a parte do corpo esponjoso, cavernoso, próstata e bexiga. Então, toda essa parte posterior e posterior anterior vai canalizar na pelve, né? E da pelve vai pro tronco intestinal,
junto às ilíacas, tronco intestinal, junta-se também lombares direito e esquerdo e, e os obturatórios, se encontrando com os sacrais, daí entra pelos linfonodos abdominais, cisterna do quilo, daí vem para o tronco abdominal, torácico, e assim por diante, tá? Qual é a relação com o câncer de próstata? De acordo com o nível metastático, infiltração, ela pode ter só o aumento do linfonodo, né, por causa do processo inflamatório que é causado, ou ela pode ter a disseminação para esses linfonodos. Então, por que é importante identificar isso? Porque de acordo com a reação da metástase, a invasão dela vai definir o tratamento cirúrgico ou não, e se vai ter que retirar esses linfonodos, como fazer um esvaziamento linfonodal. Então, quanto mais linfonodos infiltrativos forem infiltrados e essa disseminação pode ser maior, linfonodo, corrente sanguínea e assim por diante, daí mais vai ter que ser retirado, mais agressivo é o tratamento cirúrgico ou quimioterápico, radioterápico que vai precisar ser feito, tá? Bom, isso daí a gente falou, então, o sistema linfático pode pegar o sistema hematogênico e seguir invasão também para o sistema esquelético, né? Isso daí no caso de metástase também, que é onde ocorre a metástase com mais frequência, tá? Questionamento 3 é entender o estadiamento e a localização do câncer de próstata e HPB, entender os fatores de risco. Então, o estadiamento é feito pelo TNM, né, igual os outros tipos de câncer. E tem vários tipos de score que eles são utilizados. Não existe um protocolo específico de seguir score. Cada médico segue um score. Não, geralmente esse score não é brasileiro. Está tentando se desenvolver ainda no Brasil, mas ainda está em fase de estudo. Um dos scores que eu peguei aqui é o de Gleason, que o score é de 0 a 10, né? Que de 2 a 4 é bem diferenciado, o valor de 5 a 6 é intermediário, o valor de 7 é pouco diferenciado e o 8 a 10 é totalmente indiferenciado. Então, quanto maior o valor desse score, maior o grau de malignidade e dificuldade de tratamento dessa doença, tá? Referente à localização do câncer de próstata, como é pegar órgão sexual masculino, pegar também o trato urinário, então a metástase não necessariamente pode acontecer no sistema trato urinário, mas há poucos relatos que ocorrem subureter, na região de rins. Geralmente quando ocorre metástase pode ocorrer geralmente na região vizinha, no caso vesícula, tá? Vesícula, parte vesical, tanto quanto a vesícula seminal também, que é a parte reprodutora, e raramente pega colo retal, tá? Por mais que ele produza também alguns marcadores, pode ter associado não, ter marcadores que confundem com de câncer de colo retal pela proximidade também, tá? Referente aos fatores de risco, segue igual aos outros tipos de câncer também, tabagismo, etilismo, que mais? A idade avançada, 65 anos. Quanto a hiperplasia, ela pode acontecer independentemente do câncer, no caso do HPB. Então, não necessariamente a hiperplasia vai ser um HPB, vai ser um câncer de próstata. Então, a idade, com o decorrer dos anos, o homem tem a tendência de desenvolver essa hiperplasia fisiológica. Então, estima-se que até os 80 anos de idade, 75% dos homens vão ter uma hiperplasia, tá? E podendo ter sinais e sintomas ou não, tá? Isso aí pode se tornar patológico
ou não, continuar sendo fisiológico. Então, a tendência é que a hiperplasia ocorra em paciente acima de 65 anos, assim como o câncer de próstata também, que pode desenvolver. No caso do câncer de próstata, acontece mais na etnia entre negros, é 2 vezes maior, né? Acontece em toda o resto da população em etnias indígenas, e também o deslocamento de populações asiáticas para a América Latina. Enfim, isso daí pode também ser um fator modificável de fator de risco referente à etnia e raça. Histórico familiar, né? Se você tem seu pai teve, seu avô teve, também é uma predisposição, mas a porcentagem também é de 15 a 20%, porque 80% dos casos de neoplasia de próstata ocorre de forma esporádica, tá? De forma aleatória, então não tem um alto índice. Também mutação do BRCA1, BRCA2, que também pode ser associado ao câncer de mama e de próstata, mas no caso a gente está vendo do câncer de próstata. Mutação do HPC1, que daí é uma mutação por doença autossômica dominante. É mais rara, mas pode acontecer, e também geralmente ela é mais agressiva, mais metastática, tá? Temos também do fator de crescimento o IGF-1, que aumento dele no nível sérico, né, na nível sanguíneo, também é um fator de risco para o crescimento do câncer de próstata e hiperplasia, né, que é um fator de crescimento que não predispõe apenas para o câncer de próstata, mas sim para outros tipos de câncer. A obesidade, o índice de massa corpórea também interfere, assim como outros, devido ao processo inflamatório crônico, né, então o paciente fica mais predisposto. Dieta hipergordurosa, fatores ambientais e epigenética, que daí já é questão de expressão gênica, que tem... o que eu ia falar? Principalmente em questão do GSTP1, aquele que protege ele protege ele causa a hipermetilação, protege meu Deus, a célula do estresse oxidativo, tá? Então, se você hipermetila ele diminui sua expressão e aumenta os radicais livres. Isso daí predispõe ao surgimento da neoplasia, tá? Bom, acho que desse tema a gente já encerrou. Vamos para a pergunta, questão 4. Compreender os sinais e sintomas do câncer de próstata e HPV. Bom, basicamente, o câncer de próstata em si, ele acaba trazendo sinais e sintomas mais tardios, tá? Não, quando é descoberto, ele já está em fase mais avançada, porque ele geralmente não traz os sintomas de imediato. Tá? Já o HPV, hiperplasia prostática, ela tem os sinais de Lutz, né? Começa a ter sinais urinários, no caso de... pode acontecer polaciúria, que é micção frequente, ictura, que é micção noturna frequente, urgência miccional, que ele tem que sair correndo urgente, que tem que urinar naquela hora, e daí na hora de urinar o jato pode ser fraco, ou pode ser engotejamento, pode gerar também incontinência urinária, tá? Esses geralmente são os sintomas cardinais mesmo do HPV, que acaba levando um grande desconforto para o paciente que está acometido, e porque esses sinais e sintomas eles acabam permanecendo durante o dia inteiro e permanecem durante a noite, tá? Podendo até o paciente começar a sentir dor por não ter esvaziamento vesical e acúmulo de urina na vesícula, a bexiga tende a aumentar seu volume, e se não tiver o esvaziamento completo, somente parcial, ele pode gerar infecção urinária, dor pélvica, enfim. Então não tem
o HPB tem mais sintomas do que o câncer de próstata em si. Quando o câncer de próstata manifesta sintomas, ele pode apresentar esses sintomas do HPB, junto com hematúria, hematospermia, que no caso é sangue no esperma, na hora da ejaculação, né? Às vezes pode não ser visto isso a olho nu, só a nível de coleta de exames para ver microscópio, para ver microhemácias, né? Pode acontecer também no câncer de próstata, com sintomas que é o edema de membros inferiores, relacionado à questão da drenagem linfática, né? Por aumento ou endurecimento, se tiver, ou no caso, metástase, pode obstruir a drenagem linfática da parte pélvica para cima, então acaba retendo o líquido da pelve para baixo, então pode acontecer o edema, tá? Isso aí pode estar associado também a câncer de testículo, então é uma coisa que é um dos sinais, mas não é cardinal. Bom, acho que da questão 4 é isso. A questão 5 era conhecer como é realizado o diagnóstico do câncer de próstata e HPB e seus respectivos tratamentos. Bom, o diagnóstico da HPB ele é feito através dos sintomas que o paciente, a queixa principal do paciente, que ele vai se queixar desses sintomas que a gente falou anteriormente, e o paciente também vai até o médico, isso no consultório o médico vai fazer com essas queixas, ele vai indicar o toque retal, onde pode ser feito o paciente em pé, em posição meio de cócoras, se apoiando na mesa, afastando as pernas, o médico faz o toque retal, ou o paciente pode ficar em posição ginecológica, tem que ter uma mesa específica, fica em posição ginecológica, o médico faz o toque, na polpa digital do dedo ele vai sentir o tamanho e a textura não, o tamanho e a dimensão da próstata, tá? Isso aí ele consegue ver que a próstata tem uma alteração, tem um aumento do tamanho, ele vai sentir também um toque se tem, qual é a consistência da próstata. Isso aí é um indicativo também de você conseguir diagnosticar HPB ou câncer de próstata, se está mais endurecido, se tem forma irregular, se ela está mais oval ou não. Isso aí é um da maneira de realizar o diagnóstico. Também tem a alteração do PSA e da PAP, que é um marcador, que acaba sendo como um marcador específico da próstata, né, que é antígeno prostático específico, tá? Ele tem a forma livre e a forma total. O médico também pode estar solicitando esse exame, que é coletado via sanguínea também, coleta de exame. E também a PAP, que é uma fosfatase ácido prostático, e ela também, o que acontece? Ela regula o crescimento e o metabolismo do epitélio da próstata. Então, se ele der alterado, é porque também está tendo o crescimento do epitélio, então está tendo o aumento. Então, também é um dos marcadores, tá? Ele não é isolado. Então, assim, o PSA é o mais fidedigno, tá? Então, associado ao PSA, pede o PAP, que é para juntar os dois e conseguir melhor definir um diagnóstico, né? Ter hiperplasia ou um câncer de próstata. Depois, de acordo com os resultados, PSA der acima de 4, PAP alterado, é pedido também a biópsia é feita por ultrassom, guiado por ultrassom, tá? Feito uma biópsia com agulha, eu esqueci agora, não lembro se era 16 perfurações, no caso, retiradas de materiais da próstata. Isso também é uma questão que é discutida, mas ainda é feita, porque as várias lesões que são feitas na biópsia podem também, já que o fator de crescimento vai estar alterado, a hiperplasia, se tiver células cancerígenas, predispor a maior proliferação também desse crescimento, né, descontrolado. Tem a tomografia de pelve e abdômen, que justamente também é feita com contraste para verificar se há metástase, questão de linfonodo, e consegue também ver bem isso aí. Ressonância,
magnético, que aí é ver se tem mais metástase, então é por partes. O médico não vai pedir uma ressonância direta, fez uma tomografia, viu que pelo contraste não tem infiltração, não tem metástase, ele vai optar só por cirurgia e, enfim, ou outro tipo de tratamento. Então, a ressonância não é pedida em todo caso de suspeita de câncer de próstata, só se tiver suspeita de metástase, geralmente. Cintilografia óssea, por quê? Porque quando há uma suspeita de metástase, o câncer de próstata, ele tende a fazer metástase óssea e geralmente em região esquelética axial. Então vai pegar ossos longos, tá? Bacia, coluna, pode ser também na coluna. E o paciente pode ter outros sintomas também na hora que você vai fazer a anamnese, a investigação do paciente. Ele pode relatar dor óssea intensa e essas dores podem ter fratura patológica, o paciente pode ter uma osteopenia também por causa dessa metástase e assim por diante. O tratamento pode ser hormonal, cirúrgico, tá? Ou quimioterápico, no caso, quimioterapia, radioterapia. O hormonal é feito com 5-alfa-redutase, porque ele inibe a conversão da testosterona em testosterona, tá? Porque ela é feita essa conversão, que ela potencializa, né? A testosterona fica mais potencializada, então ele faz esse tratamento com esse hormônio para que ele não deixe correr essa síntese, correr essa fase de transição. Também tem por estrógenos, que é para suprimir a produção de testosterona, né? Então, a questão hormonal aí é a que mais ajuda na proliferação do câncer, né? O crescimento. E a forma cirúrgica tem a orquiectomia radical, que é a retirada dos testículos, que é uma coisa mais agressiva, que isso aí já interfere na questão mais ainda na vida do homem, questão de masculinidade, religiosidade, enfim. Aí já dificulta mais ainda a aderência do paciente, mas isso aí tem que ser discutido de acordo com o grau do tratamento necessário para esse tipo de câncer, de acordo com o desenrolar do... Vamos lá, tem a retiro de próstata, que é retirada ressecção transdural da próstata, que é retirada também parte do canal uretral, retirada da próstata, retira tudo e faz a anastomose na bexiga novamente, mas o paciente tem vários sintomas, então assim, tem que ser bem discutido se compensa ser feito isso ou não. Testar... Acho que vamos para a pergunta 6. Compreender o impacto do câncer de próstata na vida do homem. O que a gente estava falando agora, pouco o paciente pode desenvolver, vai ter, se ele tiver que realizar algum procedimento, disfunção erétil, incontinência urinária. Devido a isso, ele pode ter irritabilidade por baixa autoestima, pode entrar em depressão. Então, assim, o mais preocupante em si da cirurgia, ou retirada da próstata, o tratamento, no caso do hiperplasia e câncer de próstata, é realmente quanto de dano isso vai trazer para o paciente, tá? Identificar quais orientações devem ser realizadas na prevenção do câncer de próstata. Bom, o paciente tem que ter uma alimentação saudável, atividade física, não fumar, não fazer uso de bebida alcoólica, tá? Se sintomas urinários que a gente falou, no caso de dificuldade para micção, incontinência urinária, não conseguir fazer o esvaziamento total da bexiga, na hora de você urinar, você fazer muita força e sair sangue também pode ser um indicativo, tá? E prestar atenção a esses sintomas. Então, assim, já foi desconsiderado, até o ônibus azul ainda existe, porque é o único meio de rastrear algum tipo de doença do homem. Mas foi que já
caiu por terra que não faz algo preventivo específico para o câncer de próstata. Porque se não tem sintomas, não trata, tá? Não trata. Então, apresentou sintomas, trata. Então, o que mais acontece é a hiperplasia, então, fisiológica, de resto, é isso. Obrigado.